Olá. Então, hoje nós vamos viajar um pouquinho mais no tempo para os primeiros séculos da filosofia da era cristã. E é uma filosofia de passagem entre o medievo e a filosofia antiga. Vamos ver um pouquinho? Primeiro, a gente precisa entender um pouco do contexto em que ela surge. E a gente tem aqui uma cidade da qual nós já ouvimos bastante e que é muito importante, que é Alexandria, no Egito. Alexandria, que foi um grande centro cultural, Alexandria, que teve uma das maiores bibliotecas do mundo e que, inclusive, acaba queimada nesse início de período. Alexandria, para o qual viajaram muitos dos filósofos que estudamos e que tem algumas peculiaridades que a fazem um grande centro de produção filosófica, né? Então, a gente tem a cultura egípcia original, secular, milenar, riquíssima, cultura, ciência. Aí a gente tem os fundadores gregos de Alexandria, tá? A gente tem a cultura romana dos conquistadores no primeiro século, e existe uma colônia judaica ali. Esse caldo, no primeiro século, ele é fundamental para entender a filosofia que se constrói nos primeiros séculos da era cristã. Então, o que a gente tem aqui? Lá em Alexandria, quando a gente fala da colônia judaica, em Alexandria foi feita a primeira tradução da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, atribuídos a Moisés, para um outro idioma, que foi para o grego. Então, a Torá estava em hebraico e foi para o grego. Só aqueles livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para quem conhece a Bíblia, são esses 5 livros. Tá? Lá ela foi traduzida para o grego na época do século III a.C., a mando de Ptolomeu. Okay? E lá é a terra natal de Fílon, um filósofo judeu, que vai ser fundamental. E é ali que acontecem essas aproximações entre cristianismo e filosofia grega. Tá? O Fílon, como eu já falei, ele é um filósofo judeu que relaciona o Pentateuco, aqueles 5 livrinhos que a gente viu, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e a filosofia grega. E é o Fílon que concebe que o logos, do qual os filósofos falavam, o Heráclito e outros, é o princípio divino pelo qual Deus opera na natureza. Então, essa relação entre logos e o Deus judaico é feita por Fílon, tá? Fílon, que é um filósofo do primeiro, vive aquele período de Jesus, 25 anos antes de Cristo, 50 depois. Ele vive neste período, tá bom? Esta aproximação que ele fez aqui, colocando o logos como um princípio divino e fazendo esta relação, ela vai ser fundamental para o cristianismo nascente. Tá? Então, a gente tem aqui a construção de um pensamento que vai juntar elementos do judaísmo, do cristianismo e do helenismo, formando a filosofia cristã dos primeiros séculos, que é conhecida como patrística. Olha só os lugares dos quais vamos falar. Né? Voltando aqui. Nós temos aqui lugares que vão de Alexandria, Nablus, que é hoje na Cisjordânia, tá bom? Éfeso, Cesareia da Turquia, que hoje é Kayseri, Roma, como alguns dos lugares onde essa filosofia se produz. Né? Um total de 7.345 quilômetros une essas cidades. Então, a gente passa por Egito, Jordânia, Turquia, Síria, Itália e Grécia também. E é muito importante que a gente tenha
essa noção da abrangência geográfica e cultural dessa produção. Quais são algumas coisas que a gente vê aqui? O ponto central é fé e razão, tá? Essa produção da patrística. Patrística por quê? Porque é a filosofia dos pais, patrística, padre é pai em latim, tá? Então, as pessoas que fazem essa filosofia são conhecidas como pais da igreja, tá? Ali nos primeiros séculos. Esse período da patrística, ele vai das epístolas de Paulo, no Novo Testamento, do Evangelho de João, até o século III. Quer dizer, século VIII, já dessa era cristã. Então, é uma transição entre o antigo e o medieval, com uma forte influência de Platão, mas Platão não é o único filósofo que eles vão citar. A gente tem o Fílon, a gente tem o Heráclito, tem muitos pré-socráticos aqui. Algumas características fundamentais é que esta é uma filosofia apologética. Apologia, em grego, quer dizer defesa. E eles defendem a fé e defendem a si mesmos, porque é um período de muita perseguição pelo Império Romano. A gente vai vendo aqui os filósofos da patrística, e você vê assim, martirizado, 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 né? E aí a questão é defender a fé e defender a si mesmo, do tipo, olha, não, nós não somos monstros, nós não somos uma ameaça ao Império. Também, diante das demais religiões, nesse período a gente já tem alguns filósofos que vão ver o surgimento, a chegada do budismo até aquela região, né, do Oriente Médio, né? E a questão de identidade também, quer dizer, nós somos um grupo do judaísmo ou não somos? Nós somos uma divisão do judaísmo ou não? Esta necessidade de definição de identidade e também de diálogo com a filosofia, diálogo com o judaísmo que origina o cristianismo, diálogo com os demais e mostrar quem é esse povo, né? De distinguir, mas ao mesmo tempo de também estabelecer um diálogo racional, de compreender, compreender-se, é um esforço do cristianismo de se compreender. E lembram que nós falamos do logos, do Philon? Nesta busca por compreensão, isto parte muito, né, aqui do texto do Evangelho de João, que a gente vê agora. Lembram quem já viu esse texto? Alguns de vocês talvez conheçam. Né? Inarquem hologos, kai hologos em proston theon, kai theos em hologos. Calma que vai ter em português. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Alguns de vocês conhecem. Muito bem. Esse texto sintetiza muito daquilo que a gente viu no slide anterior, de uma patrística que nasce em diálogo com a filosofia antiga, que nasce trazendo esse conceito de logos como central, dialogando com o Philon, dialogando com a Torá, né, aqueles 5 primeiros livros, dialogando com Heráclito e Platão, enfim. Isso sintetiza bastante aqui um texto que está, inclusive, na Bíblia, ou seja, tem textos da patrística que estão na Bíblia, são as epístolas de Paulo, o Evangelho de João. E aqui é um exemplo claro, essa apropriação do termo logos, identificação do logos com o divino. E o logos como uma arqué, um princípio. Lembram dos princípios de arqué, dos pré-socráticos? Pois bem, aqui a arqué, esse princípio, esse ponto inicial, é colocada como sendo o logos, e esse logos é Deus. Isso aqui dialoga com o Gênesis, da Bíblia hebraica, o Bereshit, dialoga com a filosofia grega, é muito legal. Muito bem, vamos ver alguns? Esse é Justino.
Justino é do que é hoje a Cisjordânia, então Justino é daquela região de Israel, Palestina, seria hoje Nablus, na Cisjordânia. E ele se converte ao cristianismo em Éfeso, que está na Turquia, depois de estudar filosofia. Lembram, Éfeso era um centro filosófico muito importante. E ele se decepciona um pouco com a filosofia que ele vinha estudando e se encanta com textos dos profetas judeus. Então, na Bíblia hebraica, nós temos os profetas, são os livros proféticos, e ele se encanta com aquilo, e se encanta com o cristianismo e com as palavras de Jesus. Aí ele passa a ensinar filosofia em Éfeso, e depois ele vai para Roma. Ele vai identificar, lembram que a gente viu o Filo, o próprio texto de João? Então, o Justino identifica Jesus como o Logos, e é a partir daí que ele vai construir a sua filosofia. Ele considera o cristianismo a verdadeira filosofia. E ele foi martirizado. É muito interessante o conceito que ele coloca de Logos, ele faz uma distinção, e ele fala de um Logos espermáticos, que seriam sementes do Logos. E com isso ele fundamenta uma filosofia do diálogo. Ele fala, olha, existe um terreno comum, existe algo comum entre cristãos e não cristãos. Existe algo sobre o qual podemos conversar e falar. Todos nós dividimos sementes do Logos. A razão, ela é um reflexo desse Logos que é Deus. Que todo mundo tem. Então, esta é a base para o diálogo. Justino, que foi martirizado, tornou-se, eu acho que é São Justino. Bom, enfim, Justino, o mártir, ele morre, mas ele não abre mão de defender o seguinte: todos e todas temos algo em comum. E esse algo é a razão, é o Logos espermáticos. Por isso, ele pode ler os filósofos antigos, ele pode ler os filósofos não cristãos, ele pode dialogar com cristãos ou não cristãos ou qualquer religião. É o que ele coloca nesse texto. De vossos mestres, também queremos dizer que, do verbo que falou pelos profetas, tomou Platão o que disse sobre o fato de que Deus criou o mundo transformando uma matéria em forma. Olha que interessante. Ele está colocando que verbo é uma tradução também de logos, né? Então, eu prefiro palavra, mas verbo também é uma tradução, tá? Então, ele está colocando aqui, olha, o logos, e a gente já viu que ele identifica o logos como Jesus. O logos tomou os profetas e tomou Platão. Então, ele coloca algo como esse logos que nos é comum, esse logos que nos invade vem de Deus, ele não está fazendo essa distinção. Né? Por isso, Justino tem uma contribuição muito interessante para uma filosofia do diálogo. Aí a gente tem aqui Clemente, também, de Alexandria. Tá? Clemente também vai dar continuidade àquela interpretação de Philon como o Logos idêntico a Deus. E ele vai defender que a filosofia tem papel propedêutico, ou seja, de preparação da pessoa para a revelação do Evangelho. Então, para o Clemente, estudar filosofia abre a mente para a revelação do Evangelho. Por quê? O Evangelho é o Logos se fez carne. Logo, quando eu compreendo melhor sobre o Logos, estou mais aberto, eu consigo compreender melhor o significado de dizer que o Logos, que a palavra se fez carne, se fez gente. Orígenes de Alexandria, ele vai se voltar para o estudo do Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, tanto hebraica, e ele comenta numa perspectiva platônica também. Platão tem um diálogo sobre uma teogonia, uma cosmogonia, desculpa, chamada Timeu, e ele usa esse diálogo para comentar o Gênesis. Então, ele faz essa ponte entre Platão e a questão do Gênesis, e ele vai fundar uma escola filosófica cristã,
em Cesareia, que é a Cesareia da Turquia, é a Didascaleio. Ele fala, olha, podemos e devemos usar a filosofia grega, né, como propedêutica, porque ela vai preparar a mente. Lembram do nosso passo anterior? Realmente, da mesma forma, Orígenes diz, filosofia prepara o homem para o cristianismo. É ele que diz, eu teria desejado que tomasse da filosofia dos gregos tudo que pode servir como propedêutica para introduzir o cristianismo e tudo que será útil para a interpretação das escrituras. Então, ele entende que a filosofia ela prepara para receber o cristianismo, para entender melhor o que é o Logos, que se fez carne, e também para a hermenêutica, para compreender as escrituras. Né? No caso, para compreender a Bíblia. Nem todos os filósofos desse período são assim, nossa, vamos usar tudo a total compatibilidade de filosofia e fé cristã e filosofia grega. A gente tem alguns como Tassiano e Lactâncio e Tertuliano que trabalham fé e razão como estando em conflito. Fé e razão, não, fé e filosofia. Ok? Por quê? Porque não admitem a discussão dos dogmas. Eles dizem os dogmas, aqueles artigos de fé, eles não podem ser discutidos, eles precisam ser aceitos por fé, porque eles estão além da compreensão humana. Então, essas aqui são as vozes contrárias. Nossa atividade, então, é pensar, escolher filósofos da patrística e um filósofo dos filósofos da patrística e falar sobre como ele lidou com essas questões. Você não precisa se limitar aos filósofos que nós trabalhamos aqui, ok? Obrigada e até mais.